Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Olá para você que me assiste. O tema que eu vou abordar hoje, que foi objeto inclusive do meu último livro, Por que Sofremos, é este livro aqui, que aborda alguns assuntos dentro da lógica espírita, pois eu vou abordar hoje esse tema sobre a dor e o sofrimento humano, por ser, digamos assim, um tema inesgotável e gerar muita curiosidade e, por que não dizer, muitas dúvidas, inclusive entre os espíritas. Por isso é que eu resolvi inserir esse tema sobre o sofrimento na pauta do programa de hoje. E se você tiver interesse em adquirir o livro durante o programa, vai aparecer aí no rodapé da sua tela o nome do endereço eletrônico onde você poderá adquiri-lo. E com esse preâmbulo, estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na Rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. E se, como eu sempre faço, se você gosta do programa, então se inscreva no canal para que a gente possa levar o aspecto doutrinário e os preceitos, além da lógica espírita, para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela para você receber notificação assim que sair vídeo novo. Dito isto, então vamos lá. Por que sofremos? Por que sofremos? Eu sei que esse tema e sua explicação conforme a lógica espírita, nem sempre ele é bem digerido, nem sempre ele é bem entendido e muito menos, nem sempre ele é bem aceito, principalmente entre o público não reencarnacionista. O que é, diga-se de passagem, um direito desse público, um direito de quem não aceita a multiplicidade das existências, mais conhecida como reencarnação. Mas, enfim, como se explicam, desde que o mundo é mundo, as desigualdades enfrentadas pelo ser humano no que tange ao sofrimento? Por que Deus permite, ou quem sabe até impõe, o sofrimento a uns, e não são uns apenas, e sim são milhões, e a outros, que também são milhões, sofrem muito pouco se comparados aos que sofrem muito? Pois sempre que esse assunto vem à mente, surge a tiracolo, digamos, a velha pergunta de sempre. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns sofrem mais do que outros, Será castigo divino? Bem, já de antemão vou eliminar uma das explicações mais comumente usadas, principalmente entre os reencarnacionistas. Repito, entre os reencarnacionistas, que é para pagar dívidas do passado, dívidas de outras vidas. Pois quem pensa assim não entendeu que o pagamento de dívidas pretéritas não encontra eco na justiça divina, ou seja, o verbo pagar não faz parte da pedagogia divina, pela simples razão de que Deus não cobra e nem tampouco
castiga absolutamente ninguém pelos erros cometidos. Aliás, cobrar dívidas e castigar porque não pagou é próprio de todos nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que todos nós somos espíritos ainda muito atrasados e frequentadores dos, digamos, primeiros graus da longa escala evolutiva do espírito imortal. Por isso eu pergunto, você acha que para se corrigir um erro é necessário castigar? Desculpe, talvez até você não pense assim, mas o mundo está cheio de pessoas que têm esse entendimento. Mas então, se Deus é infinito em sabedoria, com certeza absoluta, ele não necessita do ato de castigar para corrigir alguém, assim como nós, pais e mães, fizemos com os nossos filhos. Você não concorda com isso? Mas então, se ele, Deus, é infinito em tudo, em bondade, em misericórdia, em sapiência, enfim, em todas as virtudes, porque se ele é tudo isso, por que existe o sofrimento? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros nascem na opulência, na riqueza? Por que uns nascem doentes ou adoecem depois, outros nascem e vivem uma vida inteira com saúde? Porque para uns quase sempre dá tudo certo, e para outros quase sempre dá tudo errado. Por quê? Por quê? Por quê? E a lista dos porquês sem respostas nos acompanham muitas vezes, nos acompanham durante toda a vida. Aliás, essa é uma pergunta que as religiões não reencarnacionistas, vejam bem, agora são as religiões não reencarnacionistas, essas religiões não conseguem explicar de forma minimamente razoável. Aliás, a resposta mais utilizada pelos não reencarnacionistas são desígnios de Deus, e os desígnios de Deus são impenetráveis. Gente, isso é resposta para quem não tem resposta. Para quem acredita que vivemos apenas uma vida e que uns vivem muito, outros vivem pouco e outros ainda quase nem conseguem alcançar a primeira infância. Bem, aí eu repito o que disse no meu vídeo curto sobre dor e sofrimento. Ou seja, realmente para essas pessoas fica muito difícil entender a razão pela qual uns sofrem mais e outros sofrem menos. Porque uns passam uma vida toda sem ter nenhum resfriado e outros desenvolvem um câncer, por exemplo. E porque uns se fortalecem nas dificuldades e outros se deprimem e se deixam abater a ponto de alguns, inclusive, tirarem a própria vida. Porém, já quando se crê na imortalidade do espírito e na multiplicidade das existências, se torna bem mais fácil, digamos, entender a questão das desigualdades humanas. Porque aí conseguimos entender e aceitar que nem castigo e nem sofrimento se coadunam com o Deus Criador de todas as coisas nesse universo infinito. Coadunam-se, isto sim, com o Deus com letra minúscula, criado pelas correntes religiosas e que permanece presente no imaginário de uma parcela extremamente significativa da humanidade, que aos moldes da crença da Idade Média, até hoje temem a Deus. O que chamamos de castigo não se trata, como normalmente se entende, como sendo o pagamento de uma dívida anterior, de uma vida passada, ou como modernamente se diz, um karma. Se em uma encarnação alguém roubou ou matou,
não significa dizer que na próxima encarnação esse mesmo alguém terá que ser roubado ou assassinado. Claro que não. Isso é um pensamento de quem ainda não entendeu como funcionam os infinitos mecanismos das leis divinas. Existem muitas outras formas de ressarcir o mal praticado durante a vida física do espírito imortal. As leis de Deus não são baseadas na lei de Talião, que era olho por olho e dente por dente. Na medida em que eu roubei ou se matei, eu tenho que ressarcir esses atos de outras formas mais sábias, como, por exemplo, em uma outra encarnação, acolher como um filho aquele a quem eu prejudiquei, ressarcindo assim, não com ódio, e sim com amor e devotamento, o mal praticado no passado. Pois que cada experiência na carne, na vida corporal, é uma continuação, tal qual a vida escolar de qualquer pessoa. Queira você ou não, acredite ou negue peremptoriamente, nada do que nos acontece de bom ou de ruim é fruto do acaso. Ninguém sofre por sofrer ou por uma questão de simpatia ou antipatia por parte de Deus. Logicamente que não. Os problemas e as dificuldades fazem parte do nosso processo educativo e de renovação interior, mas que pela a nossa muito pequena elevação espiritual, ainda não conseguimos entender isso com clareza. Somos inteiramente livres para agir como somos também e na mesma proporção, inteiramente responsáveis pelas nossas ações que geram em nós bem-estar, como dores também e sofrimentos. Exatamente por isso que normalmente a gente não entende a razão de alguma dificuldade, até grave, pela qual estamos passando. E por não entender, dizemos, eu não entendo o porquê desse sofrimento, se sempre fui uma pessoa boa, que nunca fez mal a ninguém. Gente, nós não podemos esquecer que o nosso corpo material, este aqui, é desta vida. Mas nós, a nossa essência espiritual, já viveu em outros corpos muitas vidas que felizmente, não lembramos do que fomos e do que fizemos. Por isso, os nossos sofrimentos, os nossos padecimentos, as nossas dores de hoje, independentemente de sermos pessoas boas ou más, fazermos o bem ou o mal, pode não ter origem nesta vida, e sim em outras vidas do passado. E sabe por quê? Porque somos uma continuação de nós mesmos. Raciocine comigo. Você acha que Deus, infinito em justiça, bondade e misericórdia, permitiria que soframos, digamos, uma doença física grave, por exemplo, sem que haja um motivo muito importante, um motivo muito forte para isso? Você não concorda? Não esqueçamos nunca que as nossas escolhas do passado estão desaguando agora no presente e que, por via de consequência, as nossas escolhas do presente escreverão o nosso futuro, que poderá ser dolorido ou não. Dentro de quê? Dentro da lei divina de causa e consequência. Gente, ninguém paga pelo que não deve. Tudo depende apenas de nós. Infelizmente, para nós, espíritos ainda recheados de imperfeições, a dor e o sofrimento nada mais são do que consequências,
Porque muitas vezes agimos no piloto automático da vida e sem a consciência de que verdadeiramente somos. E assim por atos impensados, guiados muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, pela nossa emoção. Dessa forma, nós abrimos janelas no nosso interior que favorecem perdas energéticas que, por sua vez, favorecem as obsessões de espíritos trevosos, como também o surgimento de doenças psicossomáticas. Tal qual a dúvida de quem nasceu primeiro, se o ovo ou se a galinha, deixo para a sua reflexão e para encerrar um outro axioma. Sofremos porque somos imperfeitos ou somos imperfeitos porque sofremos? Não sei qual a sua opção escolhida, mas independentemente de qual seja, permita-me citar uma afirmação de Allan Kardec, na qual eu acredito piamente. Diz ele a seguinte a propósito da dor e do sofrimento. Abre aspas. O sofrimento é inerente à imperfeição. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.